noite eu me proponho a falar com vocês sobre o valor da unidade cristã. E para isso, convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do primeiro verso. Filipenses, capítulo 2, a partir do primeiro verso. Uma palavra de unidade a todos nós como igreja local. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua verdade, pela tua palavra que vem ao encontro dos nossos corações. E nessa noite nós te suplicamos que o teu Espírito possa iluminar o nosso entendimento a respeito da tua verdade repartida, Pai. Nessa noite nós te pedimos que haja uma transformação em nosso entendimento a respeito do que é a unidade cristã e da importância dela para a expansão do teu reino na terra, Pai. Que nesta noite possa ser gerado em nosso ser, no nosso mais profundo íntimo, verdadeiras convicções espirituais a respeito de que precisamos de fato uns dos outros e todos nós dependemos da sua graça, do seu favor, do seu poder, Pai, porque nós não somos nada sem ti, Pai. Que haja uma mudança de entendimento nessa noite, que haja uma mudança nos corações e que tudo isso, a ser realizado pelo teu Espírito em nós, que no fim de tudo, seja para a tua glória, Pai, unicamente para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O valor da unidade cristã. E eu começo dizendo que onde não existe unidade, tudo se desfaz. Vou repetir. Onde não existe unidade, tudo se desfaz. Tudo se dissolve com o passar do tempo. Isso vale para o casamento, isso vale para aquele seu projeto de trabalho, isso vale para qualquer tipo ou nível de relacionamento e principalmente vale para a igreja de Jesus. Porque onde não existe unidade, tudo se desfaz. Porque sem unidade não há continuidade, não há sustentação, não há harmonia, não há permanência. Porque a falta de unidade destrói qualquer tipo de vida comunitária. E é justamente por isso que Jesus, em Mateus capítulo 12, ele nos diz que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Porque onde não existe unidade, tudo se desfaz. Por isso, a igreja de Cristo foi vocacionada a viver em unidade. E é por isso que a igreja prevalece viva e pujante há mais de 2000 anos. E quando falamos de unidade, não estamos nos referindo a uma unidade denominacional entre igrejas, mas uma unidade que é espiritual, porque biblicamente só existe um corpo de Cristo. Paulo diz isso, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, dizendo que devemos fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito
e uma só esperança para a qual fomos chamados. Portanto, só existe um corpo de Cristo, e é desta unidade que nós estamos falando. Porque unidade não é o coletivo do eu, mas a morte do eu para a comunhão do nós, mediante um mesmo propósito firmado no Evangelho. E como eu sempre digo, unidade não é uniformidade. Unidade não é formatação de pessoas, não é sincretismo religioso, mas unidade é um grande milagre. É quando pessoas de padrões, culturas e tradições diferentes decidem se tornar um só corpo em Cristo. Então a unidade acontece quando os diferentes se assentam à mesa para partir o pão e celebrar, dizendo que Cristo é o único Senhor. Unidade é quando os diferentes convergem na mesma direção que é Cristo. É a conversão que gera convergência, onde todos nós passamos a ter um mesmo ponto em comum, que é Cristo. Portanto, o nosso ponto em comum, o nosso ponto de convergência, não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é uma mentoria humana. O nosso ponto de convergência é uma pessoa, Cristo Jesus. E por isso hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre o valor da unidade cristã. E para isso eu me proponho a realizar pelo menos 3 abordagens. Primeiro, falaremos sobre os fundamentos da unidade cristã. Segundo, a essência da unidade cristã. E por fim, o comportamento correto de quem de fato busca viver em unidade com a Igreja de Jesus. Então, o primeiro ponto, fundamentos da unidade cristã. E o primeiro ponto, nós encontramos no primeiro versículo da carta de Paulo, no capítulo 2, onde ele diz o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Aqui está o fundamento da nossa unidade como igreja. E o primeiro passo desse fundamento, Paulo cita dizendo: se existe alguma exortação em Cristo. E ao contrário do que muitos pensam, a palavra exortação não significa corrigir alguém. Ah, o pastor me exortou, ele me corrigiu. Não, corrigir significa admoestar. A palavra exortação significa animar alguém, motivar uma pessoa, estimular, encorajar. E não é qualquer tipo de encorajamento, porque Paulo diz: se existe alguma exortação em Cristo. Então é quando eu encorajo alguém em Cristo. Então a prática da exortação na vida cristã, que fundamenta a nossa unidade, é aquele dia em que você vê e encontra o seu irmão cabisbaixo, quem sabe de coração trêmulo, de alma esgotada. Então você libera sobre ele uma palavra de fé, dizendo: ei meu irmão, levante a sua cabeça, não desanime, você não está sozinho nessa jornada, eu estou com você, eu vou orar por você, o Senhor é contigo. Isso é exortação. Portanto, o ambiente da unidade, ele é construído com exortação mútua, é um mútuo encorajamento de fé, é um ambiente onde motivamos uns aos outros, porque no dia em que você estiver desanimado, eu vou encorajar você em Cristo. E no dia em que eu estiver desanimado, você vem e faz o mesmo comigo. Isso é exortação. E essa exortação em Cristo, esse encorajamento de fé em Jesus, fundamenta a nossa unidade. Mas não para por aí. Paulo prossegue no verso 1 dizendo: se existe alguma consolação de amor. E aqui nós entendemos que o amor cristão produz consolo. O amor cristão traz conforto e ânimo. E quem vive em unidade não despreza a dor do próximo. Quem vive em unidade não despreza ou desdenha da dor alheia. Isso não pode acontecer. Mas quem vive em unidade ama e consola os irmãos na fé. E o melhor de tudo é que, além de produzir consolo, o amor de Cristo entre nós, ele remove conflitos e promove as nossas relações, promove os nossos relacionamentos, porque de acordo com a Escritura, o amor de Deus é o vínculo da perfeição. O amor é ação, doação
e autodoação sem pensar em si. Então, todas as vezes que você nega a si mesmo por amor aos outros, você está viabilizando a construção da unidade da igreja. Portanto, a consolação que vem do amor é uma forte base doutrinária para que, de fato, sejamos um em Jesus. Isso também para nós é fundamento. Ainda prosseguindo com o primeiro verso, Paulo diz o seguinte: se existe alguma comunhão do Espírito. Isso para nós é fundamento. Aqui, comunhão do Espírito é a consciência da nossa participação comum no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, todos nós fomos espiritualmente batizados no corpo de Cristo pelo mesmo Espírito Santo. Portanto, a consciência da nossa comunhão no Espírito Santo deve ser maior, infinitamente maior do que qualquer espírito de divisão e de partidarismo entre nós. Porque o Espírito de Deus é maior do que tudo isso. E tem gente que diz assim: ah, pastor, eu não consigo viver em unidade com o meu irmão. E eu pergunto: por que você não consegue? Ah, pastor, eu não consigo porque eu sou Flamengo e meu irmão é Fluminense. Eu falo: cara, e daí? Minha esposa é Galo, eu sou Cruzeiro, nós estamos casados e está tudo certo. Ah, pastor, eu não consigo viver em unidade com meu irmão porque eu gosto de rock and roll e ontem, 13 de julho, foi o dia do rock and roll, mas o meu irmão gosta de breganejo, de sertanejo. Não dá para viver em unidade com o meu irmão porque eu sou reformado e o meu irmão é pentecostal, ele é do fogo. Não dá para viver em unidade com o meu irmão porque eu gosto de um bom churrasco, mas o meu irmão gosta de sushi, sashimi, uramaki, temaki e por aí vai. Meu irmão, que história é essa? Que não podemos viver em unidade uns com os outros? Desde quando a nossa unidade está fundamentada nas nossas predileções? Não é isso que a Bíblia ensina. Então é tempo de nós voltarmos para as Sagradas Escrituras, porque aquilo que eu e você temos em comum não está em nossas preferências. A nossa comunhão não está na nossa tradição religiosa. A nossa unidade não é de ordem filosófica. Nossa comunhão não é partidária, nem tampouco gastronômica. A nossa comunhão é no Espírito. Então, é a consciência da nossa participação comum no mesmo corpo. E quem nos batizou no corpo de Cristo foi o Espírito Santo de Deus. Então, o mesmo Espírito que habita no crente flamenguista é o mesmo Espírito Santo que habita no crente fluminense. E eu disse de manhã que o Espírito Santo ele é tão perfeito e incrível que ele habita até nos corintianos. E isso tem que ser obra de Deus. Então, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que habita no crente reformado, calvinista chato, também habita no crente arminiano, pentecostal chato também. É o mesmo Espírito Santo, porque quem aqui nessa noite é salvo em Jesus? Então, meu irmão, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você, em você, em você, é o mesmo Espírito, e é isso que fundamenta a nossa unidade, não as nossas preferências, e não os nossos gostos, nada disso. Há somente um corpo e um só Espírito, e a nossa comunhão é no Espírito Santo, fundamento para a nossa unidade. E ainda na sequência, no verso 1, Paulo diz o seguinte: se temos profundo afeto e sentimento de compaixão. E aqui nós entendemos que a unidade cristã não é sustentada apenas por uma questão lógica racional, mas a unidade da igreja é também sustentada por uma manifestação de profundo afeto entre nós, de sentimento de compaixão que nós temos uns pelos outros, e isso de fato é uma expressão do amor de Cristo em nossas relações de irmandade, onde eu tenho um profundo afeto por você que caminha comigo, e tenho grande compaixão por sua vida, e você tem a mesma afeição e compaixão para comigo, e isso é fundamental para a unidade da igreja. Portanto, onde houver unidade verdadeira, sempre haverá afeto e compaixão entre pessoas, porque é uma evidência, uma marca de que somos um em Jesus. Então, recapitulando esse primeiro ponto, nos fundamentos da unidade cristã nós temos exortação em Cristo,
que é o encorajamento mútuo que nós temos na fé, consolação, que vem do amor, comunhão do Espírito, que é a nossa consciência de participação comum no mesmo Espírito, e profundo afeto e sentimentos de compaixão. Aqui nós temos o fundamento, a base, o alicerce dessa casa espiritual para a nossa unidade como Igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Agora, no segundo ponto, nós precisamos também falar sobre a essência da unidade cristã. E eu leio com vocês novamente o verso 2, que diz o seguinte: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aqui nós temos a essência da unidade da igreja. E perceba comigo que Paulo inicia o verso 2 falando o seguinte: então completem a minha alegria. E aqui nós subentendemos que não existe alegria completa na desunião. Não existe alegria completa nas divisões, nas segregações, nas desavenças, porque o cálice da alegria apenas transborda onde existe unidade. A alegria só é completa onde existe comunhão no Espírito. E perceba que Paulo no verso 2, ele diz isso em tom imperativo: completem a minha alegria. Em outras palavras, vivam em unidade. Porque somente na unidade a alegria da igreja vai ser completa. Portanto, a unidade é um dever nosso, é um compromisso nosso, é um compromisso da igreja de Cristo. Então nós voltamos à questão: qual seria então, de acordo com o verso 2, o coração da unidade na vida da igreja? Qual seria de fato a essência da unidade cristã? E Paulo começa dizendo: tendo o mesmo modo de pensar. E aqui é importante nós entendermos um fundamento, porque para nós como igreja, nós somos diferentes. Então isso significa que ter o mesmo modo de pensar não é termos uma mente alienada, não é termos uma mente formatada e sem capacidade de reflexão, mas é ter um padrão de mentalidade sustentado pelo Evangelho. É todos nós termos a mente de Cristo, é todos nós compartilharmos da mesma cosmovisão cristã, porque como igreja entendemos que pensamentos modelam comportamentos, e um pensamento errado na mente produz um comportamento errado na vida e nas nossas relações. Portanto, na busca pela unidade, devemos ter o mesmo padrão de mentalidade do Evangelho. Portanto, ter o mesmo modo de pensar não significa que na nossa individualidade pensaremos as mesmas coisas, mas significa que em nossa unidade pensaremos a partir de um mesmo propósito comum, que é o Evangelho de Jesus. E a partir do Evangelho, quando temos o mesmo modo de pensar, isso não é alienação, mas é alinhamento de pensamento nesse ambiente de unidade. Então, ter o mesmo modo de pensar não significa que concordaremos em todos os assuntos, mas significa que até nas nossas discordâncias nós teremos sempre as mesmas atitudes de Cristo. Ter o mesmo modo de pensar não significa que nós concordaremos em todos os temas da vida, mas significa que naquilo que for fundamental ao Evangelho, nós seremos unânimes. É isso que Paulo está ensinando quando ele diz para todos nós termos o mesmo modo de pensar, é termos a mente de Cristo, uma mentalidade fundamentada numa cosmovisão cristã, fundamentada no Evangelho de Jesus. Isso é a essência da nossa unidade. E não para por aí, porque na sequência do verso 2, Paulo ainda diz que nós devemos ter o mesmo amor. E aqui é interessante, porque no amor, nós substituímos a competição pela cooperação. Isso só é possível no amor de Cristo. Como eu disse agora há pouco, o amor remove conflitos e promove relacionamentos, porque o amor é o vínculo da perfeição. E aqui não se trata de qualquer amor, porque Paulo está se referindo ao amor de Cristo em nós. E o amor de Cristo em nós, ele não se revela no egoísmo, mas o amor de Cristo em nós se revela em nossas entregas, em nossas renúncias. É por isso que 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e agora devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O amor bíblico, o amor do Evangelho se revela em ações de entrega,
E isso faz parte da essência da nossa unidade. Quando amamos uns aos outros com o amor de Cristo, isso sustenta a unidade da igreja, que também é a essência da nossa unidade. E Paulo finaliza o verso 2 dizendo que nós devemos estar unidos de alma e mente. E aqui ele está falando de almas e mentes conectadas e concentradas em um mesmo objetivo. Ele está se referindo à unidade de pensamento e unidade de sentimento, unidade de proclamação e unidade de ação, unidade de propósito e unidade de obras. Então, resumindo o ponto 2, que nos fala dessa essência da unidade da igreja, Paulo nos ensina que devemos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor que vem de Cristo, e em todo tempo devemos ser unidos de alma e mente. Vai muito mais de uma questão de lógica, ela envolve até as nossas afeições. Então nós entendemos os fundamentos da unidade, em segundo lugar, a essência da unidade, e por fim, e não menos importante, Paulo nos versos 3 e 4, ele vai apresentar a todos nós o comportamento correto daquele que de fato nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo e está buscando em todo o tempo viver a unidade de Cristo na relação com a igreja local. Então nós temos no terceiro ponto o comportamento, onde Paulo vai dizer o seguinte a partir do verso 3: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aqui está a essência de um comportamento correto para quem busca a unidade. E o primeiro passo desse comportamento, Paulo começa dizendo: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Esse mesmo verso, em outras traduções, diz: não façam nada por partidarismo ou vanglória. E nós entendemos que vaidade ou vanglória significa buscar glória para si mesmo. E toda vanglória é um gesto de autoexaltação em cima do desprezo de alguém. Portanto, quem vive em unidade não se comporta desta forma. Quem vive em unidade não se comporta de maneira egoísta, não vive atendendo apenas os próprios interesses, porque quem vive em unidade pensa menos em si e mais no próximo, pensa mais no amigo do que no próprio umbigo. Assim vive quem comporta-se buscando a unidade da igreja, porque o ministério do cristão não é ferramenta de autopromoção. A igreja não é um campeonato de projeção pessoal para ver quem se destaca mais. A igreja é um corpo onde cada membro coopera visando a edificação de todos, de todo o corpo de Cristo, porque Deus é glorificado quando o corpo é edificado nessa unidade. Então Paulo começa dizendo: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Na sequência, ele nos traz um outro comportamento. Ele diz na parte B do verso 3: mas façam por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E aqui, a grande chave para a harmonia do corpo de Cristo é a humildade. E por isso aqui nós encontramos a rima de uma batida perfeita. A humildade produz a unidade, porque a unidade ou a humildade é a antítese do orgulho humano. E geralmente o orgulho é toda raiz de divisão. Todas as vezes que você perceber divisão, segregação num ambiente, certamente haverá uma raiz de orgulho no coração de alguém. Por isso nós não caminhamos no orgulho, mas na humildade, porque esse é o comportamento correto de quem busca a unidade cristã. É o comportamento correto daqueles que se parecem com Cristo Jesus. Enquanto a pessoa soberba trabalha para diminuir as pessoas à sua volta, o soberbo, ele trabalha para deixar essas pessoas para baixo. O cristão humilde trabalha para elevar e promover todos que estão à sua volta. É por isso que Paulo está dizendo: façam tudo por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo.
Por isso, a humildade me faz olhar para o meu irmão com honra, com precedência. É por isso que em Romanos 12, Paulo disse: amem uns aos outros com amor fraternal, e quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Preste atenção, um coração humilde não tem dificuldade de honrar pessoas. Um coração humilde não tem dificuldades em promover pessoas à sua volta. Não tem dificuldade de elogiar pessoas, de enaltecer pessoas. É por isso que C.S. Lewis dizia que humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si, pelo bem dos outros. Então, todas as vezes que eu penso menos em mim, mais no outro, a unidade da igreja é fortalecida. Portanto, quando Paulo diz que devemos fazer tudo com humildade, considerar os outros superiores a nós, é como se Paulo estivesse estabelecendo à igreja um chamado pódio de honra. E de que forma funciona esse pódio de honra? É aquele pódio onde nós colocamos Cristo em primeiro lugar. O nosso irmão fica em segundo lugar e a gente fica em terceiro e em último, porque a gente considera ele superior a nós. Cristo em primeiro, o nosso próximo em segundo e a gente em terceiro. E se nós fizermos isso uns com os outros, meus irmãos, a nossa unidade vai ser fortalecida. O irmão vai pisar no seu pé e você vai pedir a ele: me desculpe porque eu coloquei meu pé debaixo do seu. Sabe, não dá confusão, não dá desavença, não dá segregação quando nós nos comportamos conforme a Bíblia orienta. O que muitas vezes falta é nós simplesmente obedecermos fielmente o que a palavra nos manda viver. Então nós precisamos viver a palavra. Isso é comportamento cristão, humildade. E é tão interessante que no verso 4, Paulo também acrescenta esse comportamento. E no verso 4 ele diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aqui no verso 4, Paulo não está nos ensinando a negligenciar nossas atividades pessoais, nada disso. Mas Paulo está ensinando que a necessidade que o meu irmão tem deve ser tão importante para mim quanto as minhas próprias. É isso que ele está ensinando no verso 4. Ou seja, assim como eu me preocupo em atender todas as minhas necessidades, todos os meus interesses, eu também devo me preocupar em atender os seus, e vice-versa, como se fossem meus, porque de fato somos um em Jesus. Então, resumindo tudo isso que Paulo fala a respeito do comportamento correto de quem busca a unidade, pense comigo, Paulo disse que não devemos fazer nada por partidarismo, por vanglória. Ele disse que devemos fazer tudo com humildade, e que devemos considerar os outros superiores a nós, e que devemos atender não apenas os nossos interesses, mas os dos outros. Mas a pergunta que eu faço diante de tudo isso, esse direcionamento comportamental que Paulo está apresentando é para quem, gente? É para todos nós. Isso aqui não é só para o pastor, para o missionário, para o líder de pequeno grupo. Isso é para toda a igreja, é para todos nós, esse direcionamento comportamental que Paulo apresenta no texto. Então, isso significa que eu devo ser humilde com você, e você deve ser humilde comigo. Eu preciso, de acordo com esse texto, te considerar superior a mim, e você deve me considerar superior a você. E eu não vou atender apenas os meus próprios interesses, mas vou atender os seus como se fossem meus, e vice-versa. E no final de tudo, se todos nós vivermos isso, que a Bíblia diz, quem é que vai sair ganhando? A unidade ganha, o Evangelho ganha, o reino de Deus ganha, o corpo de Cristo ganha, e só o diabo perde nessa história. É isso que Paulo requer da igreja. Então entenda uma coisa, no que diz respeito ao comportamento, Deus se agrada de pessoas humildes, porque a humildade produz a unidade. Por isso que Tiago no capítulo 4 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Portanto, Deus se agrada de pessoas humildes, porque a humildade é um dos atributos de Deus, que Ele mesmo comunicou com cada um de nós, e Deus revelou a nós a sua perfeita humildade por meio de Cristo, porque Cristo é o verbo que se fez carne, Ele é o rei que se fez servo de todos, aquele que trocou a glória pela cruz. Então Cristo é a manifestação da humildade de Deus, por isso Ele tem toda a autoridade para dizer a nós: aprendam comigo que sou manso e humilde de coração.
Em João capítulo 13, Jesus disse: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Então, existe um som que vem do céu, e o ritmo dessa batida perfeita é: a humildade promove a unidade. A humildade promove a unidade. E a verdade é que a humildade é o termômetro da espiritualidade cristã. Porque quanto mais espiritual você é, mais humilde você fica. Você quer saber de fato se alguém é muito espiritual? Observe se essa pessoa é humilde. Porque a humildade é uma evidência de alguém que se parece com Cristo, de alguém que se parece com Jesus, de alguém que está cheio desse Espírito que nos batizou no mesmo corpo. Porque a humildade é o comportamento correto de quem busca viver em unidade. Então, se nós pudéssemos resumir todo esse assunto, no que diz respeito ao valor da unidade cristã, nós entendemos os fundamentos dessa unidade, que envolve encorajamento em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e profundo afeto e sentimento de compaixão entre nós. Mas nós também temos a essência da unidade, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, unidos de alma e mente. Mas também existe o comportamento correto de quem busca viver essa unidade. E esse comportamento, de tudo isso que Paulo nos disse, ele pode ser resumido em uma palavra: humildade. Humildade, esse é o comportamento correto. E eu quero encerrar esse sermão, assim como eu fiz de manhã, dizendo que todas as vezes que você pensa apenas em si mesmo, você está promovendo a morte do corpo de Cristo. Todas as vezes que você se comporta de maneira egoísta, você não está produzindo vida para o corpo, mas morte. E eu digo isso porque quando a Bíblia nos apresenta figuras de linguagem dizendo que Cristo é o cabeça e que nós somos membros do corpo de Cristo, nós conseguimos entender que membros egoístas produzem morte no corpo. Imagine, por exemplo, que se um dia a minha mão falar assim: eu sei que eu estou no corpo, mas eu sou mão. E a partir de hoje, pelo fato de eu ser mão, eu vou me importar apenas comigo mesmo. Porque todo dia eu tenho que ficar no café da manhã levando comida até a boca. É na hora do almoço, é a mesma coisa. No jantar, não é diferente. Então, já que eu sou mão, vou preocupar só comigo. Se a boca quiser, ela que se abaixe para comer no prato. Ela se vira para lá. E vamos supor que, seguindo o mau testemunho da mão que está no corpo, o pé imitasse ela. Ah, quer saber? A mão está pensando só em si, eu também vou pensar só em mim mesmo. Porque esse corpo pesado, que eu fico sustentando o peso dele o dia inteiro, e eu tenho que ficar levando ele para onde ele quer. Quer saber? A partir de hoje, quero saber de mais do corpo não. Vou preocupar só comigo. Quero o pé para o alto. Aí vamos supor que o rim ouviu esse mau testemunho. A mão só está pensando em si, o pé só está pensando em si, e o rim fala assim: não, quer saber? Eu vou cuidar de mim mesmo. Porque esse negócio, não, tem gente que me dá até pedrada, é pedra. Sabe, eu não vou ficar aqui filtrando sangue só para o coração ter sangue limpo, e eu fico aqui trabalhando de graça. Coração que se vire para lá. Vou pensar só em mim mesmo. E aí, contaminado por essa série de maus testemunhos, o coração diz a mesma coisa. E o coração, desde que eu me entendo por coração, eu não tive um dia de folga, um feriado. Eu fico batendo lá o tempo todo, 24 horas. Você tem que ficar bombeando sangue para o corpo que se vira para lá. A partir de hoje vou pensar só em mim. Gente, moral da história, hein? Se cada membro, se cada órgão se importar apenas consigo, o que vai acontecer? A morte do corpo. E assim é com a igreja de Cristo na terra. Assim é com o corpo de Cristo, porque todas as vezes que você, como membro do corpo de Cristo, pensa apenas em si, você está promovendo a morte da igreja. E detalhe, Cristo deu a vida pela igreja. Então todas as vezes que somos egoístas, arrogantes, partidários, estamos matando a igreja pela qual Jesus deu a vida. Agora,
Se como membros do corpo de Cristo, eu me importo com você, você se importa comigo, aí sim nós estamos promovendo a vida. Eu me importo com você, você se importa comigo, eu preciso de você, você precisa de mim. Então a nossa interdependência promove a unidade, e a unidade sempre promove a vida da igreja. E a única morte que a nossa unidade cristã promove é a morte do nosso ego. É quando deixamos de viver o eu para viver o nós. É quando trocamos a mediocridade do isolamento pela riqueza do relacionamento, a riqueza que existe nas nossas relações comunitárias. Então, não se esqueçam de que o nosso Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o nosso Deus em si mesmo é uma comunidade de amor, que vive em perfeita unidade. E por isso, somente através da unidade cristã, nós poderemos ser um reflexo na terra daquilo que a Trindade é no céu. Porque unidade não é coletivo do eu, mas a morte do eu para a comunhão do nós, mediante o mesmo propósito, que é o Evangelho de Jesus. Então não se esqueça, a verdadeira conversão sempre vai gerar convergência. E o nosso ponto de convergência não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é uma mentoria humana. O nosso ponto de convergência é uma pessoa, Cristo Jesus. Porque unidade não é alienação, unidade é alinhamento de pensamento, é todos nós termos a mente de Cristo. Então, de fato, como igreja nós buscamos essa unidade, mas ao mesmo tempo, nós entendemos que esta unidade que tanto desejamos, não é um fim em si mesmo. Porque no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 21, Jesus diz: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Portanto, a nossa unidade não é um fim em si mesmo, porque ao vivermos em unidade, o nosso maior propósito é fazer com que Cristo seja revelado ao mundo. Quando eu e você estamos unidos em uma só fé, quando eu e você vivemos em unidade, Cristo é revelado para a nossa cidade. Porque do contrário, se nós tivermos segregações, desavenças entre nós, não adianta ir lá fora, abrir a boca para pregar o Evangelho, porque as pessoas vão dizer: se é isso, é ser cristão, eu não quero isso. Eu não quero. Mas a nossa unidade vai revelar Cristo para a nossa cidade. O propósito é esse, é fazer com que o mundo creia que Deus Pai enviou a Cristo para salvar pecadores, assim como eu e você. Portanto, a nossa unidade dará credibilidade à pregação do Evangelho nas ruas. E que de fato sejamos um, para que Cristo seja tudo em todos, para a glória de Deus Pai. É tempo, meus irmãos, de deixarmos nossas predileções de lado, porque o que fundamenta a nossa unidade não é o time que você torce, não é a comida que você come, não é o candidato que você vota. O que fundamenta a nossa unidade é o Evangelho, é o Espírito Santo, é Ele que nos uniu e nos batizou no mesmo corpo. Por isso, mesmo eu sendo diferente de você, eu posso viver em unidade com você, porque o Evangelho é suficientemente poderoso para garantir isso. Por isso que todos nós podemos e devemos nos assentar à mesa e chamarmos uns aos outros de irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. O Pai nos adotou amorosamente, nos acolheu na sua eterna família. Então nada nessa terra, nenhum espírito de divisão e de partidarismo entre nós pode ser maior e mais forte do que a presença do Deus Espírito Santo habitando em nossas vidas. É isso que nos consolida, é isso que nos fundamenta, é isso que nos une. E precisamos amadurecer cada vez mais e mais essa consciência. Principalmente em tempos em que eleições se aproximam, em que eventos diferentes se aproximam. O que nos une é o Espírito Santo. É Ele que nos faz um. E a igreja precisa continuar trilhando, caminhando de forma triunfante, consciente desse ensino bíblico. Se a igreja de Jesus está viva e pujante há mais de 2000 anos, é isso que fará ela prosseguir até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Nós somos um em Cristo, nós somos um em Jesus.
até se você torcer para o Clube Atlético Mineiro. Nós somos um em Jesus, e a nossa comunhão é no Espírito. Amém. Se você puder se colocar de pé, por gentileza, e fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Quem sabe você precisa liberar perdão para algum irmão que te magoou. Quem sabe você precisa pedir perdão ao qual você magoou. Nós cremos que o Espírito Santo nos ajuda a fazer e a viver aquilo que a gente não dá conta com as nossas forças. É o Espírito Santo que nos dá poder para buscar reconciliação, mudança de vida, arrependimento, unidade, e que isso possa ser real nas nossas relações. Pai, nessa noite como igreja, nós te pedimos perdão pelo nosso egoísmo, perdão pela nossa soberba, perdão por todas as vezes que surgiu em nós um sentimento de superioridade. Deus nos perdoe. Te pedimos que nessa noite o Teu Espírito em nós molde o nosso caráter e nos dê uma humildade que é atributo Seu, Pai. Coloca isso nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na forma em que tratamos as pessoas, não só aqui na igreja, Pai, mas dentro da nossa casa, em qualquer ambiente, Deus, dos espaços públicos. Coloque em nós o Teu caráter, a Tua humildade, e nos ajuda a sermos parecidos com o Senhor, Deus. Nos ajuda a praticarmos esse pódio de honra, onde o primeiro lugar é sempre Teu, o segundo lugar é do nosso próximo, e o terceiro é nosso, Pai, porque o Senhor, que é o Rei da Glória, lavou os pés, e o Senhor nos deu o exemplo, Pai, e que possamos fortalecer a unidade da igreja local, sendo humildes e mansos, assim como o Senhor é, Pai. É tudo o que nós precisamos, porque assim a unidade será fortalecida. Que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor nos conceda a graça necessária, que o Senhor nos dê a direção, a sabedoria, a instrução, para que as pessoas encontrem o Teu caráter em nós, no nosso jeito de ser, e que possamos de fato sermos muito espirituais, à medida em que somos cada vez mais humildes, assim como o Senhor é, Pai. Te pedimos isso para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nessa noite eu quero fazer mais uma oração. Eu queria que você repetisse comigo essa oração, dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado. Eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez e se identificou com essa oração, se essa oração fez sentido para você, onde você entrega a sua vida a Cristo, eu queria pedir que aí no seu lugar, onde você está, levante a sua mão bem alto, você que se identificou com essa oração, você que deseja receber Cristo como Senhor e Salvador, você que é que deseja recomeçar a sua vida no Evangelho. Eu vejo a mão levantada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que ergueram suas mãos essa noite, Pai. E eu te peço que o Senhor possa abraçá-las com a Tua graça salvadora, Deus. Eu te peço que o Senhor revele a elas a Tua bondade a partir da mensagem do Evangelho, e que dia após dia, Pai, elas possam ser fortalecidas com a sabedoria que vem do alto, que o Teu Espírito sopre sobre essas vidas, a Tua direção, ó Pai, é o que nós pedimos nessa noite, e que em todo tempo o caráter do Senhor seja forjado nesses corações, e que possamos caminhar em comunhão, em unidade, por meio do discipulado, até aquele grande dia em que o Senhor em glória virá para nos buscar, Pai. Portanto, nessa noite, como igreja, nós te louvamos, porque sabemos que a obra da salvação é obra do Senhor, Pai. É obra do Senhor, não é obra de homens, Pai.
é obra do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Por isso nós Te rendemos toda a glória essa noite, todo o louvor e toda a adoração, e nós Te agradecemos em o nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Pai.